Bem, a nossa audiência, estamos aqui, esta oportunidade para trazer nesse podcast mais uma porção da Palavra de Deus. Queremos dizer que a partir desse mês de dezembro, daremos continuidade ao que fazemos todos os anos, que iremos falar sobre o verdadeiro sentido do Natal. Mas hoje eu não quero falar sobre o Natal. Hoje eu quero falar de um personagem da Bíblia chamado Barrabás. Quem foi Barrabás? O que ele fez depois de ser solto em detrimento da crucificação de Jesus? Essa e outras indagações é o que responderemos nesse podcast. Antes eu quero mandar um abraço ao meu querido irmão gêmeo, Heraldo, que está na cidade do estado do Rio de Janeiro. Eu tinha falado para ele desse projeto, ele gostou da ideia. Também a minha neta Eloá, que deve estar com saudade, né? Muito tempo que o seu avô não faz seus podcasts. A nossa irmã Valdirene, que está na cidade de Jaraguá do Sul. E assim, juntamente com a nossa irmã Irani, foram umas pioneiras, né? Que sempre que ouviam primeiro os áudios, depois as mensagens no YouTube e depois os podcasts. Abra a sua Bíblia comigo porque nós temos um texto básico. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, vamos ler o versículo de número 16, que nos diz assim: a inerrante palavra de Deus. E tinham então, um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Notem que o evangelista diz que ele era bem conhecido. Barrabás não era desconhecido. Nós vamos falar sobre isso. A história você conhece, você já conhece a Bíblia. E para aqueles que não conhecem, Barrabás foi solto em detrimento à crucificação e morte de Jesus Cristo. Segundo o dicionário de Orlando Spence Boya, o seu nome significa, no grego, filho de Rabi, e Rabi é mestre. A tradição diz que seu nome completo era Jesus Barrabás. Você sabia disso? Outra corrente de pensamento diz que o seu nome significa filho do Pai. Assim como Jesus era filho de Deus. É interessante essa conexão desse personagem que entra na história e sai dela para que Jesus pudesse cumprir aquilo que Deus havia determinado. É interessante que Barrabás, ele é mencionado nos 4 evangelhos. Aqui, em Mateus, no texto básico, como um preso conhecido. Já em Marcos, capítulo 15, versículo de número 7, irmã Irani, que gosta de ler, faz a sua leitura diária, gosta de marcar também a nossa irmã Valdirene. Marcos 15, 7, diz que ele foi preso com amotinadores. E amotinadores, significado, né? A semântica da palavra é aquele que se levanta contra um sistema. Então, no caso aqui, foi Roma. Já Lucas diz que eles cometeram homicídio. Lucas 23, versículo 19. Então, Barrabás também era um homicida. Além de ser um preso conhecido, além de ser um amotinador, né, aquele que faz motim, ele também era um homicida. Já João diz que o motivo da sua prisão foi porque ele cometeu uma sedição na cidade. E o que é isso? É aquele que perturba a ordem pública. Também ele é chamado, em João 18,40, de salteador. E salteador é aquele que, naquela época, assaltava nas estradas. Interessante que, numa exegese sobre esse texto, ele era o herói dos judeus.
Barrabás. Ele era o herói dos judeus. E realmente, Barrabás, ele era culpado do crime que Jesus era inocente, porque Jesus foi apontado como o amotinador. Mas Barrabás, sim, ele era, de fato. A multidão, orientada pelos sacerdotes, escolhem o poder humano em detrimento à salvação oferecida pelo Filho de Deus. É o Filho de Deus. Hoje em dia não é diferente. Eu vi o filme Barrabás, de Richard Freiche, esse filme é de 1961, com Anthony Quinn, né, no papel de Barrabás, né, Anthony Quinn falecido em 2001. Nesse filme também tinha Jack Palance, né, falecido em 2006. E nesse filme, após Barrabás ser liberado da crucificação, alguma coisa mexeu com ele. E nesse filme, depois de tantas indas e vidas, Barrabás acaba aceitando Jesus, reconhecendo que ele foi solto no lugar do inocente, reconhecendo que os evangelhos falavam a verdade. E nesse filme até ele foi encontrar com Pedro e etc. Nesse filme ele foi até no sepulcro de Jesus, né? Nesse filme até uma moça que ele conhecia de vida fácil se converteu. Esse filme é interessante, e para vocês que gostam, né, de filmes épicos, né? Hoje em dia não tem mais esses filmes épicos antigos bíblicos. Eu recomendo vocês assistirem Barrabás. E a Bíblia o que diz? A Bíblia diz que ele foi solto por ocasião da festa. E eu estava analisando que isso aí é hoje que vocês conhecem como induto de Natal. Induto de Natal, induto da Páscoa, né? Ou induto de Natal também, né? Que é um ato presidencial que pode perdoar. E Barrabás foi assim. Ele foi perdoado. Mas a Bíblia, ela não diz o que aconteceu com Barrabás após ele ser liberado, né? Podemos fazer conjecturas. Esse filme usa, né, da licença poética. Mas nós não sabemos o que aconteceu com Barrabás. Mas, independente do que aconteceu com Barrabás, independente do filme, essa passagem, ela tem uma moral. E qual é essa moral? Do pecador perdoado. Oh, aleluia! Assim como Barrabás, eu e você fomos perdoados. Outra coisa também, que essa passagem nos fala que Barrabás estava preso, mas ele foi liberto. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos libertos dos vícios, somos libertos dos nossas frustrações, das nossas tristezas. Lógico, teremos algumas frustrações e tristezas, mas há uma libertação. Interessante da sua condição hoje. E também, essa passagem, ela nos narra também que um inocente foi colocado no meu lugar, sendo eu culpado. Ora, senhoras e senhores, que mensagem este ato de Pilatos é para nós hoje. O inocente morto no lugar do pecador. Assim como Barrabás, eu e você fomos libertos e perdoados. E Jesus Cristo foi crucificado no meu lugar, para que hoje eu e você fôssemos libertos. Eu sou o presbítero Everaldo Filho, e nesse podcast nós falamos quem foi Barrabás. E se você foi abençoado por esse podcast, compartilhe e nos ajude a evangelizar. Deus te abençoe.